Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sejam muito bem-vindos, sou Fábio Pereira e nós vamos fazer o nosso Evangelho no Lar aqui e compartilhar com você que professa a fé espírita sozinho na sua casa, você que é sozinho, você que tem dificuldade para, de repente, ler em voz alta o Evangelho na sua casa, interpretar, fazer algum comentário. Então muitas famílias fazem isso, colocam o nosso vídeo no YouTube, na sala, e aí todos fazem o Evangelho no lar. A minha água já está aqui, você pode separar a sua aí também, que os mentores vão fluidificá-la, tá bom? Vamos fazer o circuito completo, oração inicial, uma leitura edificante. Hoje estamos utilizando também o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu A Porta da Palavra, e vamos ler e interpretar, né, comentar, depois nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu no capítulo 27, Pedi e Obtereis, Instruções dos Espíritos, Maneira de Orar. Maneira de orar, certo? Então é isso. Aí no final, a prece final com a fluidificação da água, certo? Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar no rosto de Jesus como você acha que ele é. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, seu Otávio, cumprimentando o cumprimento a todos os demais guias espirituais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento até o Senhor Jesus, agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecendo por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, e claro, agradecendo também por tudo de ruim que nos aconteceu na última semana, porque afinal de contas, né, já passou, já era, já não devemos mais, não é? Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado pela sua presença em meio a nós, muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia com que o Senhor tem nos tratado há tanto tempo, por não desistir da gente, continuar conosco. Muito, muito obrigado de coração. No quesito pedidos, mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, o desejo de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, de vencer as más inclinações. Que o Senhor fizesse um pouco de vista grossa com relação às nossas imperfeições nesse momento, para que nós pudéssemos ter a sua presença aqui, aproveitar o máximo possível e receber as inspirações positivas para que possamos então fazer um bom evangelho. São ossos, onde é a Turquia hoje. Essa carta, o capítulo 4, versículo 3, foi escrito entre 60 e 62 depois de Cristo, na primeira vez que Paulo foi preso em Roma, e ele meio que mistura um pedido, uma rogativa a Deus, a adotar o cristianismo, mas ainda estavam muito arraigados à ideia mosaica, então, de Moisés, portanto, complicada. Porque deixar para trás o homem velho e cultivar o homem novo em nós, nas palavras de Paulo, é muito difícil, é bastante complicado. Mas, nas palavras do Espiritismo, lutar contra as más inclinações é complicado, mas é preciso, não é?
A porta da palavra. E o item que Emmanuel selecionou diz o seguinte: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Esse é o trecho que o Paulo pegou, o trecho completo, o Emmanuel pegou. O trecho completo é: orando também juntamente por Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Esse é o trecho completo. Emmanuel pega esse pedaço, nos abre a porta da palavra, certo? E aí Emmanuel diz o seguinte: a atualidade dispõe de mais avançados processos de comunicação entre os homens. Num só dia, aviões sobrevoam nações diversas. O rádio e a televisão alteram o antigo poder do espaço. Quantos milhões de criaturas, porém, se reconhecem profundamente isoladas dentro de si, ainda mesmo quando parte integrante de uma multidão. Aqui nós podemos acrescentar as redes sociais, os computadores, as mídias sociais, e ainda assim a solidão é algo que parece não ter fim, parece não ter alteração, né? Quando escreveu isso Emmanuel há tanto tempo por Chico Xavier, que nem as mídias sociais existiam ainda. Agora, com o advento das mídias sociais, que deveria necessariamente aproximar as pessoas, serve para criar bolhas de imbecis, né? Defendendo situações indefensáveis muitas vezes, mas criando essa intimidade e promovendo a solidão, né? A solidão, que é muito complicada. Quantos seres humanos varam largos trechos da existência expedindo apelos ao socorro espiritual de outros seres humanos sem qualquer resposta que lhes acerene o campo emotivo. O que mais singulariza o problema é que nem sempre vale a presença material de alguém para o auxílio de que outro alguém se reconheça necessitado. Quem sofre prefere solidão à companhia daqueles que lhe agravam o sofrimento. Todos nós carecemos de alívio na hora da angústia ou de apoio em momentos difíceis, e para isso contamos receber daqueles que nos rodeiam a frase compreensiva e conveniente. Entretanto, nesse sentido, não bastará que os nossos benfeitores nos manejem corretamente o idioma ou nos identifiquem o grau de cultura. É imperioso nos conheçam os sentimentos e problemas, os ideais e realizações. Meditemos, pois, na importância do verbo e roguemos a Deus nos inspire a fim de encontrarmos a porta adequada, a palavra certa, e sermos úteis aos outros tanto quanto esperamos que os outros sejam úteis a nós. Texto simples no sentido de curto, mas de uma profundidade gigantesca de Emmanuel, quando ele diz da necessidade de nós nos envolvermos e nos preocuparmos com a outra pessoa. É bem curiosa essa situação, porque não existem coincidências. É bem curiosa essa situação que esse ano, 2025, nós estamos gravando esse vídeo em 26 de fevereiro de 2025, é o ano em que a Organização Mundial da Saúde prevê que seja a primeira causa de morte no mundo o suicídio, que começa com a solidão. Rodeado de milhares de pessoas, com milhares de seguidores, e nos sentimos sós. E veja, a depressão ela não é falta de Deus, a depressão não é falta de sorriso, a depressão não é falta de companheirismo. A depressão ela pode ser física, com uma falta de vitamina B12, por exemplo, você pode ter sintomas de depressão ou sentir-se deprimido. Então pode ser orgânico. Mas ela é algo profundo, preocupante, real e extremamente dolorido. Via de regra, o Fábio disse que todo... Não disse que todo, disse via de regra, o comum de acontecer é que a pessoa que acaba cometendo suicídio após a depressão, ou por estar vivenciando a depressão,
quer matar a dor, não quer matar a si mesmo. Não tem noção, às vezes, que está cometendo suicídio. Então, nós precisamos, inclusive, parar de ter pressa de julgar as outras pessoas, né? Porque se nós tivermos calma e evitarmos o julgamento, nós podemos nos dar muito bem e fazer o certo em vez do fácil. Então, sempre quando eu escrevia alguma matéria sobre suicídio, e infelizmente foram muitas, eu sempre tinha a cautela de explicar. Ou se eu não me preocupava com a rapidez, sempre que eu pude, e na grande maioria das vezes eu sempre tinha a informação em primeira mão. No caso do suicídio, eu nunca me preocupei com a primeira mão. Eu sempre me preocupei em saber motivação. E não raro, o título da minha matéria era Depressão faz mais uma vítima. E dentro do caso que eu ia contar, trazia as instruções necessárias para informações importantes para quem estivesse passando por depressão ou conhecesse alguém que estivesse nesse estado. Depressão é grave e precisa de cuidado. A depressão precisa de 4 bases importantes que formam um grande alicerce na vida da pessoa. A primeira base é auxílio psiquiátrico. A depressão, você precisa sair dela. Você tem que sair dela. E para sair da depressão, você precisa de remédio. Então precisa do psiquiatra. A depressão está profundamente enraizada na gente. Então o segundo alicerce importante, segunda vertente do alicerce importante, é o auxílio psicológico. Precisamos de psicólogo para chafurdar aqui dentro e eu entender o que está acontecendo comigo. São 2 partes, mas eu disse que são 4. A terceira parte é o apoio familiar. E por família eu estou dizendo aquelas pessoas que eu escolhi para serem da minha família, quer sejam elas consanguíneas ou não. Na minha família. Às vezes eu não tenho nenhuma afinidade na minha família, mas tenho afinidade com outras pessoas que compõem a minha família espiritual, vamos dizer assim. E aí, nesse caso, o primeiro alicerce, então, como eu dizia, psiquiatra, porque eu preciso de remédio. Segunda base do alicerce, psicólogo, porque eu preciso buscar lá dentro o que está causando essa depressão em mim. A terceira parte, a família, quer seja ela consanguínea ou escolhida por mim. Escolhida por mim sempre, quer seja consanguínea ou não. E a quarta parte, também fundamental, um centro espírita de qualidade. Centro espírita cristão de qualidade. Então isso é muito importante. Com essa base, com esse alicerce, a pessoa consegue sair da depressão. Isso é importantíssimo, porque tem até um gráfico aqui que eu uso bastante. E agora eu tenho condições de mostrar aqui para vocês, que é esse aqui. Que é esse aqui. Então veja bem. O que eu tenho aqui? Deixa eu mostrar ele na tela toda. Aqui, ó. Esse quadro aqui é fenomenal. Dá para eu entender exatamente o que eu quero dizer. Da animalidade até Jesus, nós vamos evoluindo. Do lado esquerdo eu coloquei desencarnados, do lado direito encarnado. Ou seja, de acordo com a faixa que eu estou com espíritos dessa natureza. Então aqui, na minha faixa do dia a dia, se eu estou no topo dela, eu estou em contato com o meu guia espiritual. Se eu baixei a vibração, eu estou em contato com espíritos mais atrasados, desencarnados mais atrasados que meu guia espiritual. Mas na minha faixa do dia a dia, a gente vai, sobe, desce, sobe, desce. O problema é aqui, ó.
quando eu vou para a faixa dos deprimidos. Deprimido e depressivo são sinônimos, tá? Eu só separei aqui porque na faixa dos deprimidos é possível sair sozinho. Eu tenho condições de sair sozinho, uma leitura, um conselho de um amigo que eu recebo, tal, eu saio dela. O problema é quando eu continuo caindo e vou para a faixa dos depressivos. Aí eu preciso de ajuda do centro e ajuda médica, como eu disse agora há pouco. Só que se eu continuar caindo, eu vou entrar na faixa dos suicidas, e aí precisa de um tratamento urgente. O que é faixa dos suicidas? Desse lado aqui são os desencarnados. Ó. Então, se eu estou na faixa dos suicidas, eu estou em contato, eu encarnado, estou em contato com espíritos suicidas, espíritos depressivos, espíritos deprimidos ou espíritos normais, como você, como eu, na faixa do dia a dia. Ah, Fábio, eu estava numa depressão profunda, e então eu escutei a voz do meu guia espiritual. Não é verdade, tá? Ó, a menos que tenha sido uma aparição, você ter sentido a presença dele com a vibração tão lá embaixo, a diferença de vibração, olha lá, olha a distância que está. Então, conhecimento é importante, tá? Então, dentro disso que nós estamos mostrando para vocês, dentro dessa situação, para nós entendermos então as faixas, né? As faixas direitinho aqui, as faixas vibratórias. Tá deprimido, tem que sair disso o mais rapidamente possível. E como sai disso? Psiquiatra, psicólogo, família escolhida por mim, consanguíneo ou não, e centro espírita. Certo? Tem que ser assim, porque quanto mais eu me sentir sozinho, quanto mais eu me sentir isolado das pessoas, mais chances terão os obsessores contra mim. Certo? Tem tudo a ver o trecho do Evangelho que caiu? Claro, tem tudo a ver o trecho do Evangelho que caiu. Porque o capítulo 27, que é Pedi e obtereis. E nas instruções dos Espíritos tem maneira de orar que foi ditado pelo Espírito Vemonod, em Bordeaux, 1862. Tudo indica que esse Vemonod tenha sido um pastor protestante que faleceu em 1856 na França e teria dado comunicação para Kardec utilizada tanto no Livro dos Espíritos quanto utilizado no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como sempre, são informações que a gente suspeita, não faz muita diferença quem seja, o importante é o conteúdo, como a gente sempre fala. Então vamos lá. Instruções dos Espíritos. Maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece, ao acordar, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, que é a mesma coisa, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retornado ou retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até àquele dia. Pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde, a prece, né? Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Monte Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais,
mas de que necessitais em realidade, de verdade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos, que é o que na maioria dos casos pedis a Deus. Muitos dizem: não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco, só se ocupa. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém? Quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma? Desde que vos não esqueçais de exclamar: sende bendito, meu Pai. Não é ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizeres: perdoai-me, meu Deus, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa dominante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. V. Monod, Bordeaux, 1862. Olha, o Espiritismo é pródigo em realmente trazer essas informações de como seria o ideal da prece. Só que a prece, ela é muito mais importante em sua vivência, em seu exemplo, do que por palavras bonitas ou rebuscadas ou cheias de pronomes que normalmente não se usa no dia a dia. Nós aqui no Brasil não temos essa forma de tratar as outras pessoas por vós. Alguma região trabalha com tu, mas ainda o tu como se fosse você, não na segunda pessoa do singular, mas na terceira. Tu vai, tu fez, né? A gente não usa muito voz, enfim, o nosso linguajar é um pouco diferente. E aí no dia a dia a gente usa um linguajar da terceira pessoa, você vai, você vai, você vai. É muito comum a gente falar: mãe, a mãe vai fazer não sei o quê, pai, o pai vai fazer não sei o quê, né? Ou você, que a gente usa muito você. Então e no momento de fazer a prece, então a gente faz cara de paisagem e começa: Senhor Jesus, vós que sois a luz do mundo,
O sal não sei o que, vós que andaste sobre a água, vós que... Vós. Não é assim, a prece tem que ser daqui, do coração, mas a prece mais bonita, como diz o Monod, no Evangelho segundo o Espiritismo, a prece mais bonita é a ação do dia a dia, é a forma de agir coerente, é o exemplo que se dá de cristandade, não cobrando os outros uma santidade que eles não podem dar, ou se fazendo de humilde quando na realidade não se é, que é um orgulho disfarçado. Fazendo o certo, servindo de exemplo. Essa frase aqui atribuída a Francisco de Assis, que é extraordinária, tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam, é exatamente o ponto de análise. Os nossos atos o tempo todo podem ser uma prece. Mas o Monod começa falando ali da prece, da maneira de orar, que sempre que eu volto para o corpo eu tenho que fazer oração. Então é imprescindível que ao acordar eu faça uma prece. Fábio, eu não consigo, cara, eu não sei. Uma coisa que eu nunca fiz na vida, eu não tenho muito jeito com isso. Ninguém dorme Fábio Pereira num dia, acorda Chico Xavier no outro. Não tem como. A evolução é uma situação crescente, diária e de uma forte vontade, de um forte desejo de que isso aconteça. Então eu preciso me obrigar a fazer isso. Então, nem que eu faça única e exclusivamente um Pai Nosso e maquinalmente de manhã. Então veja, eu não faço nenhuma oração de manhã. Aí eu começo a partir de hoje, depois desse evangelho, eu começo, toda vez que eu acordo, eu falo, nossa, tem que fazer uma oração. Pai nosso, que santificado seja o vosso nome, venha a nós a nossa pela vontade na terra como no céu. Por nós cada dia nos hoje, perdoa as ofensas, nós perdoamos que não tem medido, nós esquecemos do mal, amém. Pronto, tá pago. Igual quando a gente vai na academia, já tá pago, né? Começa assim. Começa assim. Vai se forçando a criar o hábito de fazer oração pela manhã. Em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, vai estar acontecendo o seguinte com você. Você vai levantar e já vai se colocar em condição de fazer prece. Ou você vai acordar e já vai se colocar em condição de fazer prece. E é nesse momento que vai aparecer uma situação assim: Senhor, que eu tenha um bom dia de trabalho. Nossa, Senhor, hoje é aquele dia que eu tenho que entregar aquele trabalho de uma dona, mas olha, tá fácil não, mas vamos lá. Pai nosso no céu. Oração extraordinária. Extraordinária. Porque não dá para chegar para Jesus e falar assim: Senhor Jesus, vós que sois o sal da terra, vós que sois a luz do mundo, sabeis que o meu coração é puro. Mentira! Por que você vai falar um negócio que você não é? Para o cara que te conhece melhor do que você. Então faz a oração. Nossa, eu tenho um problema no trabalho. Eu tenho vontade de pegar o fulano de tal pro pescoço e jogar ele do 20º andar. Mas, sabe como é que é, Jesus? Eu preciso fazer oração por ele. O que eu quero mesmo é quebrar a cara dele. Por motivos que o senhor sabe, está no meu coração, não vou nem falar porquê, mas enfim. Mas esse Pai Nosso vai para ele porque eu preciso ser melhor. Enfim, me ajuda, vai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Mas também eu duvido que se o senhor tivesse lá no meu lugar, o senhor também não estaria pelo menos bravo com ele. Não, vamos lá de novo. Pai nosso que estás no céu, isso é para ele, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Mas por que eu que tenho que fazer a oração? Ah, porque eu que sou cristão, tá? Vamos lá.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas vossa vontade também, mas enfim. Não é de coração. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, porque senão quebra a cara dele. Não nos deixeis cair em tentação, mas... sei lá, o que vem agora? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Jesus, é isso, o Senhor sabe. É difícil. Fez com sinceridade, porque o cara que sabe tudo que está aí no seu coração, coisa que a gente esconde da gente, ele sabe. Então não adianta criar caso, ser hipócrita, blá, 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 blá. Faz cara de paisagem, né? Senhor Jesus, amoroso benfeitor, os céus se abrem. Para. Vai. Prece, a maneira certa de orar é vivenciar o cristianismo, vivenciar o espiritismo, ser cristão no dia a dia, lutando contra as más inclinações, tentando vencer a si mesmo. É assim. É assim. Pedindo a Deus que abra as portas das oportunidades de colocarmos em prática os ensinamentos que nós já temos. Coragem para difundi-los através do exemplo. É isso. O Evangelho no Lar hoje nos conclama, nos convida a termos coragem de nos assumirmos como somos diante de Jesus, até porque Ele sabe como a gente é, e fazer a oração sincera e com as nossas palavras. E coragem para ser cristão da porta da rua para fora, dos lábios para dentro, ou seja, não só na palavra, mas vivenciando aquilo que a gente aprendeu. É um convite legal, vai. É um convite legal. Bom, aqui está minha água. Você vai pegar a sua aí, eu já peguei a minha aqui. Os mentores já fluidificaram a sua, os mentores já fluidificaram a minha. Agora a gente vai finalizar com a parte magnética e os pedidos para quem a gente gostaria que recebesse os eflúvios benéficos dessa água. Vamos lá? Elevemos novamente o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais nomeados e não nomeados, seu Caibar Chute e a equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, seu Otávio, meu guia espiritual e demais guias espirituais, nosso muito obrigado pela presença, pelo carinho e pela perseverança. Ao Senhor Jesus, nosso eterno obrigado pelo acréscimo de misericórdia. Obrigado mesmo de coração. Bom, vamos lá. Nosso pedido de sempre, que essa água seja fluidificada para o bem espiritual e físico das pessoas que cada um de nós agora vai pensar, Senhor. É isso. Obrigado, Mestre. Obrigado, benfeitores espirituais. Obrigado a todos e cada um de vocês que estiveram conosco até agora. Beijo para você que fica até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.